Pessoal, olha que loucura jurídica está acontecendo no caso do Felipe Martins. Você deve lembrar do Felipe Martins, que é o ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do Felipe Martins por causa de uma matéria que dizia que pode ser que ele tentasse fugir do Brasil, que ele tinha ali a possibilidade de fugir do Brasil no avião presidencial numa data específica. Acontece que nessa data específica ele estava pegando um avião de Brasília até Curitiba. Então, ficou demonstrado que era humanamente impossível ele ter viajado para os Estados Unidos, sendo que ele estava pegando um voo de Brasília para Curitiba no mesmo dia. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes, mesmo desobedecendo ali o parecer da Procuradoria-Geral da República, manteve a prisão do Felipe Martins. O Alexandre de Moraes pediu que os Estados Unidos fornecessem informação se o Felipe Martins chegou a ir para os Estados Unidos. O governo americano falou que não vai dar qualquer informação de Felipe Martins por ofício. O Departamento de Justiça norte-americano, que respeita a justiça, afirmou que não vai poder confirmar a entrada do ex-assessor no país em respeito à privacidade. Recomendou que o ministro do STF siga o trâmite de cooperação internacional pelo Ministério da Justiça. Ou disse, não vão afastar direitos e garantias, inclusive o direito à privacidade do Felipe Martins. Então ele disse que não vai fornecer essas informações. Mas pasmem, sabe o que a PGR fez? A PGR pediu para que o Felipe Martins autorize os Estados Unidos a fornecer dados de suas viagens. Ou seja, olha, avisa para os Estados Unidos, dá os dados, abre mão do seu direito à privacidade para que o governo norte-americano nos responda. O governo norte-americano se recusou a fornecer informações sem autorização do ex-assessor e o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, defendeu também que Moraes acione o Ministério da Justiça e que peça para o Felipe Martins pedir as informações que são provas, que é a PGR que tem que juntar. Somente depois de demonstrada que o Felipe Martins pretendia fugir do Brasil, é que o PGR poderia pedir a prisão do Felipe Martins. Aqui no caso prende sem prova e depois manda o cara preso juntar a prova de que ele cometeu algum ilícito. O Fred Rodrigues comentou aqui, olha só que loucura, né? Ele cita essa matéria do Felipe Martins e diz o seguinte, peraí, se não há essas informações, por que demônios o Felipe Martins está preso? A justificativa do Moraes não era de que ele havia saído do país e agora é a própria vítima da prisão ilegal que tem que ir atrás das informações que a PF deveria ter apresentado? E tem gente que tem a cara de pau de chamar isso de democracia e de decisões legalmente embasadas? OAB, Pacheco, Lira, cadê vocês? E o Fred Rodrigues continua. Bem-vindo à democracia Lulo Moraesiana, onde a Polícia Federal pede a sua prisão, sem motivo. O juiz, com foro errado, decreta a sua prisão. E o Procurador-Geral da República ainda pede para você correr atrás das provas para justificar a prisão ilegal. É insano demais o que está acontecendo no Brasil. E cá entre nós, juristas, assim como eu, assim como vários juristas que estão se manifestando, estão assustados com tudo que vem acontecendo no Brasil, no modo que as coisas vêm avançando no Brasil. Pois é, esse caso do Felipe Martins, ele bateu o pé, falou que não faz qualquer delação, está sendo pressionado para fazer delação igual o Mauro Cid, já falou que não tem nada para delatar, não está cedendo aí a pressão, mas vai pagar um preço caro, vai ficar na cadeia por muito tempo, mesmo sabendo que tem cheiro, tem cara e tem jeito de ser tudo ilegal, essa prisão do Felipe Martins. Vamos lá. Para você rir um pouco, o Sargento Farrur não vai perder a chance de tirar a onda dele, né? A Janja, ela fez um pedido. Uma coisa que vai resolver
todos os problemas agora sobre a violência da mulher. A Janja fez um pedido contra a violência e pediu que os homens parem de agredir as mulheres. Homens, parem de nos agredir. E é lógico, é só um pedido da Janja que ninguém mais vai ter coragem de cometer crime. Vagabundo, que homem que bate em mulher é vagabundo. Nenhum vagabundo vai ter mais coragem de agredir as mulheres, né? E aí o sargento Farrua resolveu cutucar aqui, né? Essa declaração se estende ao filho do Lula também? É só para saber, né? Só para saber, disse o sargento Farrua. Tá pegando muito pesado e tá ficando muito feio o fato de que as feministas, tipo a própria Janja, estão num silêncio total sobre o filho do Lula estar sendo acusado de agredir sua ex-companheira, inclusive de feministas, feminazes da vida, saírem atacando a moça e o filho do Lula compartilhando os ataques das feministas contra a moça. Insano, né? É insano, isso é absurdo. E aí, tem gente que diz que esse governo está preocupado com as mulheres. Mas não tá não. Tá nem um pouquinho, tá? Vamos lá. Teve uma matéria que foi divulgada pelo senador Márcio Bittar, que disse o seguinte: tem uma denúncia agora no Tribunal de Haia contra todo mundo que está envolvido nesse caso do Twitter Files Brasil. E aí ele citou uma matéria jornalística aqui, de um canal do YouTube. Me fugiu o nome do canal agora, mas o canal é muito bem conceituado, muito conhecido aqui no YouTube. E o Márcio Bittar citou o trecho em que ele fala das consequências que podem acontecer no caso de uma condenação no Tribunal de Haia. Tem um jornalista que é o Michael Schellenberg. O Michael Schellenberg, ele argumenta estar sendo perseguido pela Advocacia Geral da União e pelo governo Lula. E para tal, fez uma denúncia na OEA e pediu que o governo norte-americano, o Congresso norte-americano, faça uma denúncia no Tribunal de Haia contra todos envolvidos no caso do Twitter Files Brasil. Olha só o que o jornalista falou aqui. Além do mais, todos os envolvidos e acusados nesse episódio do Brasil, do Twitter Files, poderão ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. E o que representa isso? Não poderão mais sair do Brasil, como acontece com o presidente da Rússia, da Venezuela, da Nicarágua e de tantos outros. Se saírem, serão presos pela Interpol. Pois bem, tá? Isso em caso de condenação do Tribunal de Haia, assim como aconteceu com Vladimir Putin. Acontece que estão sendo feitas denúncias, a própria oposição aqui no Brasil fez essas denúncias. É algo que, assim, é uma possibilidade ainda remota, mas não impossível de acontecer. Tendo-se em vista a escalada que tomou esse caso do Twitter Files Brasil, e também tendo-se em vista que agora o Congresso norte-americano quer resultados. O Congresso norte-americano quer resposta sobre o caso do Twitter Files Brasil. Ainda mais agora com o Rumble, que é uma empresa, uma plataforma que saiu do Brasil, depondo também contra o Twitter Files. Agora já são duas empresas, uma americana, que é o X, o X, do Elon Musk, e a Rumble, que é uma empresa canadense, falando que foram perseguidas aqui no Brasil. Isso ainda vai dar muita dor de cabeça para muita gente, né? Vamos lá. Matéria do Globo. Fim da saidinha preocupa mais do que o racha no PCC, diz promotor à frente de grupo de combate ao crime. O Leonardo Romandelli, que é o chefe do GAECO, que é o grupo de combate ao crime organizado, ele falou que teve um racha dentro do PCC, mas nem isso preocupa tanto quanto o fim da saidinha. Na visão dele, que foi dada no Jornal Globo, no UOL também, na visão dele, se acabar com as saidinhas, a previsão é que vai estourar rebeliões no presídio, pode acontecer inclusive chacinas em massas dos presos nos presídios, e isso aí vai ser algo desastroso dentro do governo Lula. Pois é, a oposição
não tá nem aí para isso. Tá pouco se lixando com o que os presos vão fazer, se vão fazer rebelião ou não. O próprio sargento Farrur falou, se fizer rebelião, que faça. Pode fazer. Se pôr fogo no colchão, que deite em cima do colchão com fogo ou que deite no chão. Porque não é o Estado que vai fazer graça para vagabundo que comete crime e depois que a direita saidinha, né? Esse é o ponto de vista da oposição. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, o Demétrio criticou aqui um caso que foi discutido na imprensa. O Lula mandou uma carta para o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, e pediu sigilo nessa carta. O Demétrio, que vem ganhando meu respeito cada vez mais, mesmo sendo da Globo News, vem ganhando meu respeito, teceu algumas críticas e muita gente falando, poxa, falando isso na Globo, como é que mantém um emprego? Não sei. Sei que eu gostei do que ele falou. Escuta aí comigo. O cidadão Lula, eu fico imaginando que o cidadão Lula foi até o posto de correio mais próximo do Palácio do Alvorada e mandou uma cartinha para o cidadão Vladimir Putin. Ele deve saber o endereço de Vladimir Putin lá no Kremlin, pôs a carta no correio e a carta foi para lá e tem gente querendo saber o que eles estão conversando nessa carta. Talvez o cidadão Lula tivesse o e-mail privado do cidadão Putin e tivesse mandado para o e-mail privado. É risível, é absurda o argumento de que se trata de uma carta pessoal. Né? Não se trata de uma carta pessoal, se trata de uma carta enviada pelo Estado brasileiro ao Estado russo. É uma carta do presidente da República do Brasil para o presidente da Federação Russa, que é também o comandante de uma guerra de agressão que se desenvolve na Ucrânia, da invasão da Ucrânia, e que é também uma figura com um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Quando o governo brasileiro impõe sigilo, é um sigilo por tempo indeterminado que diz respeito à vontade de Lula, é o sigilo enquanto o cidadão Lula quiser. Quando o governo brasileiro impõe esse sigilo, no fundo, o que ele está fazendo é uma pilhéria com a lei de acesso à informação. Porque o que se está pondo sob sigilo é a política externa brasileira. O que está se ocultando é o sentido político, estratégico e ideológico da política externa brasileira. Existem motivos para sigilo em documentos de política externa que tem a ver com segurança nacional, mas nitidamente não é esse o caso. A carta de congratulação pela reeleição de Putin na Rússia. Então, o que se põe em sigilo é a relação do Brasil com a Rússia, que é um dos focos, um dos centros da nossa política externa. Não é só um tema de polêmica, é também, como disse o Balza, mas é mais do que isso. Os BRICS são um dos núcleos da nossa política externa e a Rússia é um dos núcleos dos BRICS. Então, é a nossa política externa que está sendo posta sob sigilo. Isso é típico de uma ditadura. Você ouviu o final? Isto é típico de uma ditadura. Você ouviu o final? Isto é típico de uma ditadura. De novo, você ouviu o final? Isto é típico de uma ditadura. Cara, é a Globo falando isso. A Globo que acabou de receber prêmio do Lula. A Globo que acabou de receber grana pra caramba do Lula. Não consegue mais segurar, sabe, a sanha autoritária e ditatorial que o governo Lula tem. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero tratar com vocês é a seguinte. O Marcel Van Hatten, que é um deputado que tem todo o meu respeito, fez um pronunciamento em tribuna onde ele rasgou o verbo contra o Conselho Federal da OAB e, inclusive, citou o Beto Simonetti, que é o presidente do Conselho Federal da OAB. Ali, ele falou o absurdo, o impropério que foi a Ordem dos Advogados do Brasil fazer uma solicitação de investigação contra advogados conservadores.
Pois é. O Beto Simonetti resolveu subir o tom contra o Marcel Van Hatten. O Felipe Barros, que também é deputado, fez uma publicação questionando o Beto Simonetti e disse o seguinte: caso o Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, resolva seguir adiante na tentativa de intimidação judicial de Marcel Van Hatten, pelas suas palavras proferidas na tribuna do parlamento, a liderança da oposição na Câmara não terá outra alternativa a não ser processá-lo civil e criminalmente. Não aceitaremos intimidações a nenhum deputado de oposição. Não aceitarei, enquanto líder da oposição, intimidação a qualquer deputado de oposição. Pois é. Tá ficando tenso o negócio, tá? Eu acho que a OAB errou demais. Acho que a OAB, sabe, foi o auge do erro da OAB ter mandado esse pedido de investigação contra um grupo de advogados conservadores. E agora, o próprio Marcel Van Hatten está dentro da sua liberdade, da sua imunidade parlamentar. Então, o jogo vai esquentar, vai ficar mais pesado e a OAB está entrando cada vez mais, embrenhando cada vez mais nessa seara política. E isso me preocupa. E olha que o Beto Simonetti, ultimamente, está começando a dar sinais de discurso pela prerrogativa dos advogados, tá levantando aí a bandeira, mas ainda assim tem que tomar muito cuidado com a sua postura, tem que tomar muito cuidado em querer agradar demais o Supremo Tribunal Federal e acabar desagradando nós que somos advogados, assim como também a própria população brasileira, que o AB não deve responsabilidade só a nós, advogados, que pagamos a anuidade, não. Também ao povo brasileiro, porque a função de advogado é uma função essencial à justiça. E o povo, no dado momento, clama por justiça.